A Dieta Espiritual, um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega a sua vida. Capítulo 11. Ficar preso ao passado. Pedro carrega o trauma dos maus tratos que sofreu do pai durante a infância. Ainda que as pessoas a seu redor o vejam como um homem tranquilo e amável, ele nunca quis construir um relacionamento estável nem ter filhos, por medo de reproduzir o tratamento que recebeu do pai. No entanto, Pedro acaba de conhecer uma mulher com quem tem grande sintonia e cumplicidade. Ele decide revelar seus temores e ela opina que as pessoas têm livre arbítrio e não necessariamente precisam reproduzir os erros de seus pais. No dia em que comemoram 3 meses do primeiro encontro, ela o presenteia com um livro sobre o assunto. A culpa. O passado nos visita com frequência na forma de uma nostalgia agradável, mas também como uma culpa que nos prende àquilo que ficou para trás e não tem mais solução. Segundo o psicólogo Nathaniel Branden, quando nos vemos como pessoas resistentes e positivas que não dependem da aprovação alheia, precisamos prestar atenção na forma como enxergamos nossa conduta, sobretudo quando estamos inclinados a nos acusarmos. A culpa destrói a autoestima. De acordo com Branden, em seu livro Como Aumentar Sua Autoestima, sentimos culpa quando: número 1. Contemplamos algo que fizemos ou deixamos de fazer e por isso nos sentimos desvalorizados. Número 2. Sentimos necessidade de racionalizar ou justificar nossa conduta. Número 3. Ficamos na defensiva quando alguém fala do nosso comportamento. Número 4. Sentimos desconforto ao nos lembrarmos de uma atitude ou quando paramos para analisá-la. Mas o que nos leva a ter esse sentimento de culpa? Que parâmetros nossos ou dos outros usamos para nos julgar? Grande parte do que é chamado de culpa tem a ver com a reprovação ou a condenação de outros. Nem sempre é aconselhável interpretar as declarações de culpa, nossas ou dos outros, ao pé da letra. Com frequência, quando uma pessoa diz "eu me sinto culpada por isto ou por aquilo", o que ela realmente está querendo dizer, ainda que quase nunca admita, é "tenho medo de minha mãe ou meu pai ou outra pessoa importante no contexto descobrirem o que fiz e me darem uma bronca". Para Branden, às vezes as declarações de culpa não têm a ver com o medo da opinião e da censura, mas funcionam como uma cortina de fumaça que esconde emoções negativas. Por exemplo, um ressentimento do qual a pessoa culpada não tem consciência. Quando você apenas se pune e se despreza, e logo depois para de pensar no assunto, acaba minando sua autoestima e aumentando a chance de ter menos integridade pessoal no futuro. Um conceito errado de si mesmo é uma profecia que acaba se cumprindo. Provoca o mau comportamento. Portanto, não ganhamos nada dizendo a nós mesmos que estamos corrompidos. Nossas ações são um reflexo de quem pensamos ser. Assim, precisamos aprender a reagir de outro modo diante dos nossos erros, um modo mais útil para nossa autoestima e nosso comportamento futuro. A origem da culpa. O psicólogo Bernardo Stamateles, autor do livro Emoções Tóxicas, declara que a culpa tóxica bloqueia a capacidade de aproveitar a vida. Cada pessoa é 100% responsável pelos próprios pensamentos, decisões e ações. O culpado procura sempre a dor, quer ferir, ser ferido ou ferir o outro. Para se afastar dessa culpa, ele recomenda: se eu erro, peço desculpas e sigo em frente. Não me detenho nisso, simplesmente conserto o prejuízo causado. Se algo o faz se sentir mal, declare isso com todas as letras, pois a culpa trabalha na solidão e no silêncio. Em relação à origem da culpa, o neurologista, psiquiatra e escritor Carlos Castilla del Pino afirma que, diante da culpa, o homem toma consciência de que não apenas está com os outros, aqueles que apontam sua culpa, mas que precisa estar com eles fazendo o que é preciso. Portanto, a origem da culpa é social,
ainda que a experiência seja pessoal. No livro El Sentimiento de Culpa, O Sentimento de Culpa, a psicóloga Laura Rojas Marcos fala sobre a origem da culpa. Existem estudos que afirmam que é genética, mas também é aprendida. Ao longo da história, o ser humano criou uma série de normas que nos ajudam a manter o equilíbrio, a harmonia. Nossa sociedade está fundamentada na culpa, de modo que o castigo, o reforço positivo ou negativo, é um recurso educacional que os pais costumam usar e que se mostra fundamental na educação. Ou seja, esse sentimento de culpa é inerente ao ser humano, mas pode surgir por inúmeras razões, porque resulta da influência de fatores sociais, culturais, religiosos, familiares e pessoais. Conforme explica Rojas Marcos, é importante diferenciar a culpa real, pela qual nos responsabilizamos, da falsa, quando assumimos algo pelo qual não temos culpa, mas que pode nos atormentar em níveis inimagináveis. Com base em pesquisas, a psicóloga concluiu que a pior culpa é aquela que não pode ser restaurada, a falsa, pois ela dá a impressão de que não somos capazes de solucionar ou consertar a situação que a produz. As feridas emocionais. No livro The Courage to Be Yourself, A Coragem de Ser Você Mesmo, Sue Patton Toll afirma que todos temos cicatrizes que afetam nossas vidas. Precisamos assumir a responsabilidade de tratar essas velhas feridas e escolher o jeito de curá-las. Dessa forma, poderemos seguir em frente para alcançar coisas melhores. Já Miriam Subirana, escritora e professora de meditação, diz que viver de lembranças significa não desfrutar plenamente do presente. Viver da lembrança nos enfraquece. É como uma tomada ligada a uma corrente elétrica por onde não passa eletricidade. Queremos reviver uma experiência, mas acabamos sofrendo uma decepção e um grande desgaste emocional e mental. Freud e o trauma. Um dos grandes nomes da história da psicologia que mais trabalhou o tema dos traumas ou feridas emocionais, Sigmund Freud, que adotou o conceito para falar de um trauma no aparelho psíquico. O psiquiatra e psicoterapeuta Juan Lerban Vera explica a definição atual de trauma psíquico. É todo acontecimento ou experiência muito impactante que produz diversos transtornos e geralmente deixa sequelas. Ocorre quando o fator que o desencadeia é tão intenso que o indivíduo é incapaz de reagir da maneira adequada. Ele se sente assoberbado pela quantidade ou intensidade das emoções que viveu. O primeiro método da psicoterapia desenvolvido por Freud, em colaboração com o médico e fisiologista austríaco Joseph Brauer, para trabalhar os traumas, foi a hipnose catártica. A ideia era que o paciente visitasse o passado reprimido para se livrar de um corpo estranho espiritual, no caso, suas lembranças traumáticas e seus afetos contidos. Freud considerava importante deixar o paciente expressar cada lembrança do princípio ao fim. Desse modo, poderia reviver o momento que gerou o trauma e, com isso, eliminá-lo e evitar que sua vida presente continuasse sendo afetada. No livro La Conquista de la Voluntad, A Conquista da Vontade, o psiquiatra Enrique Rojas defende a necessidade de distinguir duas formas de trauma: os microtraumas e os macrotraumas. Os primeiros são formados por experiências negativas de pouca intensidade. No entanto, somadas e alinhadas umas às outras, aos poucos elas formam um todo. Se esse quadro geral se instalar na personalidade, poderá causar muitos danos e, se o indivíduo não tentar resolvê-lo, poderá sofrer um problema psicológico mais grave. Os microtraumas não costumam gerar grandes problemas, mas é preciso saber detectá-los na hora certa para que, ao longo do tempo, não se transformem em questões capazes de afetar toda a sua vida. Os macrotraumas são sempre problemas intensos, pesados, terríveis, dramáticos, crises que põem muitas coisas em perigo ao mesmo tempo, que interrompem a fluidez habitual da vida. Em geral, são tragédias e conduzem a posições difíceis. Muitos são irreversíveis e marcam a personalidade de forma definitiva.
obrigam a uma mudança total de vida. A logoterapia. Para curar o passado, uma alternativa tão eficiente quanto a psicanálise é a terapia elaborada por Viktor Frankl após viver o drama dos campos de concentração. A logoterapia não faz perguntas sobre o passado. Pelo contrário, você é deixado onde está para trabalhar no presente e no futuro próximo, para que a marca das experiências positivas cure a experiência negativa. Para isso, o terapeuta busca encontrar um sentido, o logo, para a vida do paciente, algo que o faça sair da cama todos os dias. Em resumo, uma motivação. Segundo o próprio Frankl, em seu livro Em Busca de Sentido, o modo como um indivíduo aceita seu destino e todo o sofrimento que ele acarreta, a forma como carrega sua cruz, dá a ele muitas oportunidades de agregar um sentido mais profundo à sua vida, inclusive nas circunstâncias mais difíceis. Um indivíduo pode conservar seu valor, sua dignidade, sua generosidade. Ou então, na difícil luta pela sobrevivência, pode esquecer sua dignidade humana e se tornar pouco mais que um animal. Esse é o momento que o homem tem para decidir se deve ou não aproveitar as chances de alcançar os méritos que uma situação difícil pode lhe proporcionar. É nesse momento que ele decide se merece ou não os sofrimentos. A resiliência. Ligado à logoterapia, o conceito da resiliência tem como principal defensor o neurologista Boris Cyrulnik, cuja história de vida é parecida com a de Frankl. Após vários dramas, Cyrulnik resolveu que, em vez de se apegar ao sofrimento e ao passado, contribuiria com um novo enfoque para mostrar às vítimas do sofrimento que uma infância infeliz não precisa condicionar o futuro. A seguir, ilustra o conceito de resiliência com uma pequena fábula. Duas rãs caíram em um pote com nata e logo perceberam que estavam afundando. No começo, bateram as pernas para chegar até a borda do recipiente, mas não adiantou nada. Uma delas pensou: não aguento mais, é impossível sair daqui. Já que vou morrer, não vejo razão para prolongar esta dor. Qual é o sentido de morrer esgotada por causa de um esforço que não vai adiantar nada? Dito isso, ela parou de tentar se salvar e afundou depressa. Já a outra rã pensou: não consigo fazer nada para avançar até a borda. Mesmo assim, como a morte está se aproximando, prefiro lutar até meu último suspiro. Ela continuou batendo as pernas sem sair do lugar, porém esperneou tanto que de repente a nata se transformou em manteiga. Então deu um salto, alcançou a beira do pote e, alegre, voltou para casa. Os patinhos feios. A resiliência é a arte de navegar em meio às tempestades, diz Boris Cyrulnik em Os Patinhos Feios, ou na nata, diriam as rãs. Resiliência vem da palavra latina resalire, que significa voltar a saltar. O termo foi cunhado nos anos 1960 pela psicóloga americana Amy Werner, e tempos depois, Cyrulnik o recuperou. Para o neurologista, a resiliência é a arte de transformar a dor para dar sentido a ela. É a capacidade de ser feliz, mesmo com as feridas na alma. Segundo ele, o tamanho da ferida não tem importância. Existem pessoas que se sentem arrasadas por situações que, segundo a opinião geral, não são traumáticas, como a morte de um bicho de estimação, e outras que superam fortes provações e não apresentam sequelas aparentes. Com apenas 6 anos, Boris Cyrulnik sobreviveu aos campos de concentração nazistas e passou a infância em abrigos, junto com outras famílias. Apesar de sua vida parecer marcada pela desgraça e estar condenada ao fracasso, ele se tornou professor da Universidade de Var e hoje lidera, num hospital de Toulon, França, um grupo de pesquisa em etologia clínica, estudo do comportamento social e individual dos animais em seu habitat natural. Talvez por isso ele goste de dizer que uma infância infeliz representa apenas aquilo que eu chamo de começar mal na vida. Se a pessoa ficar sozinha, muito provavelmente terá uma vida infeliz, mas se, com o passar do tempo, ela for cercada de afeto, poderá ter uma vida feliz. Entrevistado,
explicou como é possível construir a resiliência. Em primeiro lugar, precisamos encontrar alguém que nos transmita segurança afetiva, seja essa pessoa profissional ou não. No entanto, independentemente das resistências e dificuldades que existam, nem sempre vamos encontrar pessoas carinhosas e altruístas dispostas a nos ajudar. Por isso é tão importante haver profissionais preparados para ajudar com amor e envolvimento pessoal nas escolas, nas comunidades, na assistência social, etc. Também devemos sempre dar sentido às nossas provações. Não falo de justificar o que aconteceu, mas sim de dar um sentido para o futuro. Isso também não quer dizer que as coisas ou os acontecimentos tenham sentido em si. No entanto, precisamos atribuir-lhes esse sentido, dar-lhes significado. Uma das mais importantes funções dos profissionais da área, entre tantas outras, é nos ajudar a encontrar esse significado. Cardápio contra ficar preso ao passado. Objetivo da semana. Número 1. Identifique um fato traumático que você acredita ter causado um impacto negativo na sua vida. Número 2. Procure nele algum aspecto positivo que possa ter contribuído para seu crescimento. Número 3. Na semana seguinte, pense em outra situação, mas que tenha um sentido, algo de que você se orgulhe.